Então, boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que o Museu Eugênio Teixeira Leal, através do setor educativo, traz a sua contribuição para comemorar a Semana dos Museus, com o tema proposto pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e que traz a temática O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. E esta temática que nos leva a pensar sobre um futuro completamente diferente de tudo que nós estávamos acostumados. Recuperar e reimaginar norteia um universo de possibilidades. É jogar com a imaginação. É iluminar a penumbra do último ano que nos trouxe a condição de mudar. E não é mudar para uma mudança sutil, é mudar para sobreviver. Então, essa mudança, ela é fundamental para esse momento que nós estamos passando, né? Então, deste modo, com o objetivo de refletir sobre a atual conjuntura e o futuro dos instrumentos museais na vertente pós-pandêmica, o setor educativo do Museu Eugênio Teixeira Leal, que todos os anos contribui com ações educativas para celebrar a Semana dos Museus, Semana Nacional de Museus, convidou profissionais atuantes na área, cada um trazendo suas experiências, realidades e expectativas para esse futuro cheio de novidades, onde a normalidade deixou de ser a prática, dando lugar à inovação e à relação que ainda estão sendo construídas neste cenário com este novo normal. Fisicamente mais distantes, contudo, aproximando mais e mais as redes de relacionamentos. E para dialogar sobre o ressignificado das relações entre museus e público, visitantes, trouxemos a professora doutora Eliane Dourado Bina, diretora do Museu Eugênio Teixeira Leal, o museólogo Euler Oliva, chefe do setor de museografia do Museu Eugênio Teixeira Leal, Rosa Catão, graduanda em museologia pela UFBA, estagiária do setor educativo do Museu Eugênio Teixeira Leal. Boa tarde às nossas convidadas, ao nosso convidado. Muito grata por aceitarem um convite e compartilharem com o nosso público a visão de cada um de vocês sobre o tema proposto pelo ICOM. Cada convidado terá uma fala com sua apresentação por 20 minutos. E após a fala de todos, leremos as perguntas que surgirem no chat. No decorrer da fala de cada um dos nossos convidados, pedimos que os questionamentos que forem surgindo sejam enviadas pelo chat. Antes do questionamento, favor colocar a palavra pergunta em letra maiúscula. Mais uma vez, agradecemos a presença e participação de todas e de todos. Então, nesse primeiro momento, agora, abriremos a fala com nossa primeira convidada, professora doutora Eliane Dourado Bina, diretora do Museu Eugênio Teixeira Leal, que trará a sua fala com o seguinte enfoque: construção de novas relações entre os museus e o público. Professora Eliane Bina, a palavra é com a senhora, mas antes eu vou fazer uma pequena apresentação. Eliane Dourado Bina é pedagoga e museóloga, doutora em Estudos do Patrimônio na Universidade do Porto, Portugal, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, membro do grupo de pesquisa do CITSEM, Portugal, e diretora executiva do Museu Eugênio Teixeira Leal. Professora, a palavra é com a senhora. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Elci, pela apresentação e pela organização.
e quero mais uma vez agradecer a todos, né, pela delicadeza de atender sempre os nossos convites, e nós sabemos que a partir de agora a questão de lives, né, essa comunicação virtual torna cada vez mais frequente e forte. Bom, gente, então desculpe aí a interrupção, peço desculpas, e vamos começar a nossa fala sobre a construção de novas relações entre museus e públicos. Eu sou a Eliane Bina, alguns já me conhecem, sou diretora do Museu Jean Teixeira Leal, que fica no Pelourinho, em Salvador, Bahia, e que tem como forte a história do dinheiro. Bom, o Dia Internacional de Museus é comemorado internacionalmente no dia 18 de maio, anualmente, e a cada ano o ICOM, Conselho Internacional de Museus, seleciona um tema para ser debatido por todos os museus. Então, este ano, devido à pandemia mundial do Covid, o ICOM selecionou o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Ou seja, como é que nós, museólogos e produtores da área cultural, vão conseguir se recuperar e reimaginar dentro desse cenário onde a área cultural foi a mais prejudicada, uma das mais prejudicadas com o Covid. Então, todos os anos, desde 2011, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, organiza a Semana Nacional de Museus, que tem por objetivo incentivar a criação do hábito da visita a museus, incentivar a realização de programações educativas e culturais e programações diversificadas em museus e espaços culturais e causar uma maior aproximação entre o museu e seus públicos. Bom, gente, nessa construção de novas relações, como é que será o recuperar e o reimaginar dos museus? Né? Então, são essas perguntas que eu trago aqui agora que eu vou tentar responder até o final da nossa palestra. Então, qual a duração da pandemia é uma coisa que ninguém sabe. É um assunto inovador, surgiu de repente. Então, o que mais temos nesse momento são incertezas. Então, nós não sabemos qual a duração dessa doença, né, dessa pandemia, e não sabemos como vai ser o agir, o novo fazer museológico daqui para frente. Então, o que nós já sabemos de antemão é que vai ser, mesmo que volte a um novo normal, será uma atividade presencial e virtual. Mas nós sabemos que as novas tecnologias e a virtualidade vai ser uma realidade, né, a ser partilhada, né, daqui para frente. Então, quais são as ações que poderão ser efetivamente desenvolvidas pelos museus? Então, tudo isso nós vamos ter que partilhar e vivenciar esse novo normal. Bom, quais foram os primeiros passos dados pelo Museu Jean Teixeira Leal? Nós seguimos o protocolo, reabrimos o museu, nós fechamos em março de 2020, reabrimos em setembro de 2020 e fechamos novamente em fevereiro de 2021. Então, nós mantivemos aberto por pouco tempo e, nesse pouco tempo, nós providenciamos todo o protocolo e seguimos à risca o protocolo de prevenção ao Covid, tanto com os colaboradores do museu, quanto com os visitantes. Né? Então, seguimos todo o protocolo. O nosso auditório tem 114 lugares, mas nós só realizamos atividades com até 35 pessoas, porque era o limite indicado, né, nesse protocolo de prevenção. E também tivemos o cuidado, né, de ter um protocolo para o transporte público. Bom, gente, nesse período, né, que nós estivemos tanto em trabalho online e trabalho home office, quanto com o trabalho no museu, nós atuamos de forma mais intensa através das lives e de palestras na internet. Então, nós participamos de seminários, participamos de congressos, né, mesmo o Congresso Brasileiro de Numismática, nós 4 participamos,
o que foi muito bom, muito rico e proveitoso. Realizamos também o seminário, o 7º Seminário de Educação Patrimonial, com a professora doutora Maria de Fátima Nunes, portuguesa. Foi uma live bastante interessante. E, nesse meio tempo, dessas tantas atividades realizadas, foram inúmeros cursos, palestras, seminários, congressos, tudo participando, surgiu também a questão do programa Aldir Blanc, que é Bahia, que é um programa que visou a subsidiar e incentivar a cultura baiana. Então, o Museu Gente Teixeira Leal concorreu, né, com 2 projetos. Concorremos com o primeiro, foi Arquivo Miguel Camon Sobrinho, em parceria com a Evolution, Gestão de Serviços, que tem como uma das mentoras e organizadoras e colaboradoras a professora Heloísa Costa, que também é museóloga. Então, esse projeto Miguel Camon foi submetido através da Evolution, certo? E fizemos um segundo projeto que foi o proponente desse segundo projeto, a Fundação Econômica Miguel Camon, que é gestora do museu, que esse segundo projeto tem o título Conservação e Acessibilidade à Coleção Governador Francisco Góes Camon. Então, os 2 projetos foram contemplados, né? E esses 2 projetos eles foram fundamentais para dotar o museu de inúmeros instrumentos necessários para esse novo fazer museológico. Então, o investimento desses prêmios, nós investimos em recursos humanos, né, com a contratação de estagiário, contratação de mão de obra e uma série de outras questões, né, de pessoas que trabalharam nesse portal e conseguiu colocar em prática, né. Tivemos também o Laboratório de Conservação Frank Sá. O Laboratório de Conservação era um grande sonho do Museu Gente Teixeira Leal desde 2008. Né? Ele foi programado e projetado por uma ex-aluna do curso de museologia, Jaimile Conceição, e, na época, ela foi orientanda da professora doutora Heloísa Costa, e ela programou esse laboratório. Então, era um sonho nosso e pudemos colocar em prática agora com o prêmio, porque o prêmio era a higienização e a conservação dessas 2 coleções, Miguel Camon Sobrinho e Francisco Góes Camon. Então, com os equipamentos adquiridos, nós conseguimos montar o laboratório de conservação e que esse laboratório ele serve não apenas para o Museu Gente Teixeira Leal e não só para essas 2 coleções, mas ele vai servir também como aporte de educação e de conservação das demais coleções do museu. E por conta disso, nós também conseguimos fazer toda a equipagem do museu. Né? Então, compramos todos os equipamentos que eram necessários, como era necessário agora o scanner, computadores mais potentes, tudo isso foi adquirido, e esses equipamentos, após terminar essa etapa agora de escaneamento dos documentos, tudo isso, nós vamos disponibilizar para ações educativas do museu e para a preservação do patrimônio das demais coleções que comportam o nosso arquivo histórico. Então, gente, aqui no dia 8 de abril, nós fizemos o lançamento, né, de uma plataforma virtual com uma exposição virtual que o chefe de museografia, Euler Oliva, falará daqui a pouco, em seguida a mim. Então, ele vai falar sobre o que é essa coleção. Então, gente, esse lançamento foi, assim, uma coisa muito especial para todos nós, porque realizou também o sonho de Eneida Santana, que ela foi uma estagiária do museu, uma voluntária depois estagiária, e o estudo dela, do mestrado, foi a coleção Miguel Camon Sobrinho. Então, esse projeto da Lei Aldir Blanc, além de contemplar essa coleção Miguel Camon Sobrinho e disponibilizar isso para escolas, para toda a comunidade, para pesquisadores, também realizou o projeto de Eneida Santana, que ela foi a pesquisadora dessa coleção, quando ela fez o mestrado dela, e também o de Jaimile, como eu já falei. Então, foi uma grande ação, um projeto que era se tornou em 4 vertentes, e que realmente isso é muito bom para todos nós, é uma alegria muito grande, né? Nós sabemos que estamos, né, podendo contribuir dessa forma
com a academia e com a população em geral. Bom, gente, esse projeto, ele foi lançado na plataforma, foi uma exposição sobre o acervo Miguel como Sobrinho, documentos, fotografias, e que vocês vão poder visitar. Ele teve um alto grau de avaliação. Essa avaliação foi elaborada pelo setor educativo do museu e foi um projeto abraçado a 1000 mãos. Então, teve a contribuição da Heloísa Costa, de Eneida Santana, de Jaimile, minha, de toda a equipe do museu, né, de Euda Oliva. Então, assim, foram inúmeros estagiários, né, e realmente foi abraçado por todos, né. Então, para nós é uma alegria muito grande ter reunido a equipe toda do museu na elaboração desse projeto e na concretização, que foi sucesso total. Então, uma coisa que é fundamental, agora que nós estamos lidando com a virtualidade, uma situação que é fundamental e é imprescindível é a avaliação de público. Então, nós não podemos fazer nenhuma atividade sem ter a avaliação de público. Então, assim, nós temos que ter, como é uma coisa nova, né, que nós estamos realmente tendo que agora abarcar as atividades educativas e culturais pela virtualidade, nós temos que saber se o meio, se o canal virtual está sendo efetivo, se tem praticidade na navegação, se despertou interesse da comunidade, porque essa avaliação ela vai servir como norteadora para outras ações. Por exemplo, essa avaliação da coleção Miguel como Sobrinho já vai servir como subsídio para a nova exposição que vamos ter dentro em breve. Esperamos inaugurar agora no início de junho. Vocês todos receberão o convite para realmente nós estarmos disponibilizando e estarmos atendendo a população, porque o interesse de qualquer museu ou qualquer instituição de atividade educativa e cultural é justamente poder, né, atingir o público e que seja de forma satisfatória, né? Então, se a pesquisa documental está adequada, se o material exposto traz informativo substancial, tudo isso é fundamental que você realmente faça uma avaliação detalhada e minuciosa para que você tenha esse suporte para ações futuras. Bom, então, o museu já vinha com várias redes sociais e nós incrementamos agora o canal do YouTube, né? Tanto para a realização de palestras, como acesso de várias pessoas pelo YouTube, como também nós estamos disponibilizando por esse canal vários vídeos que nós temos de ações educativas do museu. Então, dessa forma, o público vai poder conhecer um pouquinho melhor, né, o que foram nossas atividades antigas, as atividades realizadas, e nós vamos ter que realmente imprimir novas atividades e realizar de forma, esperamos, a contento, mas que esperamos muito a contribuição de vocês para que nós tenhamos um resultado satisfatório e que cada vez mais atinja mais e mais o público e seja de forma agradável, divertida, que possamos realmente contribuir com todos. Aqui, gente, nós temos uma divulgação, né? O ICOM, o Conselho Internacional de Museus, novamente sai à frente e lança essa campanha, Museus pela Vida, onde o ICOM convida todos os museus do mundo inteiro, né, para que essa é uma campanha basicamente brasileira, do ICOM, do Comitê Brasil, mas convida para que os museus do Brasil estejam inseridos nesse cenário e que venham contribuir para a campanha, né, de preservação da vida. Então, o que é que cada museu tem de acervo que possa contribuir com essa campanha? Nós temos a questão do Oswaldo Cruz, né, que a Fiocruz é em homenagem a ele. Então, nós colocamos essa campanha e estamos lançando nas redes. Eu peço até licença, Marcela, que eu já mostrei aqui, 2 que ainda não estão editados, não estão ainda na virtualidade, mas eu tive que trazer para vocês. Então, essa é outra campanha, né, que vem muito para realmente chegar ao museu mais próximo da população, né? E temos também outros canais. Temos aqui o Patrimônio Salvador, né, que foi criado por uma museóloga,
Paula Coutinho, ela criou esse portal, né, de divulgação, e ela está divulgando o acervo e o prédio de cada museu. Então, é outro tipo de divulgação, né, mas que realmente também vem a se somar nesse momento de necessidade de divulgação que todo campo cultural tem, né? E aqui o outro é lançado pelo Conselho Regional de Museologia, primeira região, lançou essa campanha, o Campo Museal por aí, não é? Então, o intuito do Conselho Regional de Museologia é justamente saber, não é, como é que está o campo museológico, como é que está o viver, o fazer e o gerenciar esse momento de crise. Então, assim, tem vários depoimentos de vários profissionais, né, e que realmente vão subsidiar e colaborar com políticas públicas e com tudo mais. Bom, gente, então, nesse período, paralelamente a tudo isso, nós tivemos vários treinamentos internos. Né? Esses aqui foram organizados por outra museóloga, que é voluntária do museu, que é a Thalita Veiga. Né? Thalita, ela sempre realmente nos ajudou a colaborar, né, com essa divulgação, e ela organizou o treinamento da equipe em vários segmentos, tanto com textos museológicos, como com a área de arquivologia. Então, foram vários treinamentos da equipe interna, e que nós sabemos que muitos outros treinamentos terão que haver, né, para nós chegarmos às tecnologias, principalmente nas novas tecnologias. Você já, quem acessou logo no início percebeu, né, que nós tivemos um pequeno imprevisto, e o que nós queremos é justamente que esse imprevisto não aconteça, né, no futuro, e que nós estejamos, que o museu, a equipe do Museu Gentil Teixeira Leal esteja cada vez mais aprimorada nesse conhecimento, principalmente tecnológicos, que é a nossa dificuldade maior, principalmente para mim. Bom, gente, aqui são outros cursos, outras oficinas, outros seminários. Então, assim, nós tentamos aproveitar esse tempo, né, tanto para fazer o trabalho em home office, como para fazer esse treinamento e esse aprimoramento profissional tão necessário, né, que nós temos realmente necessidade, né, de estar cada vez mais aprimorando e buscando novos conhecimentos, novos fazeres museológicos, e que consigamos cada vez mais estar antenado, como diz no vocabulário popular, às novas tecnologias e às novas realidades. Bom, aqui foi a abertura da 10ª Semana Nacional de Museus. Nós tivemos a palestra de Bruna Cruz, foi uma palestra magnífica, muito boa, e onde ela trouxe vários conhecimentos, e que foi assim, bastante enriquecedor, e que nós realmente vamos aprender muito com ela e com a palestra dela, e nós já pretendemos estabelecer algumas parcerias para realmente esse aprimoramento. Então, assim, o museu do Instituto Oi Futuro, o Museu 1, realmente é muito mais avançado do que a realidade de muitos outros museus. Então, assim, é pela própria tipologia do acervo deles, né, que muitos são nato-virtuais, então é uma outra realidade. Aqui é outra inclusão, que é outro treinamento que nós precisamos, que justamente é a inclusão das novas relações do museu. Aqui foi um curso destinado a pessoas que necessitam de educação especial, foi realmente também muito bom, e mediação online, e que isso realmente é uma necessidade para todos, e uma realidade necessária, né, para que nós estejamos cada vez mais atualizados. Bom, gente, diante disso tudo, de tantas incertezas com o Covid e com tudo isso, né, quais são as perspectivas dos museus, e qual é a perspectiva do Museu Gentil Teixeira Leal? De uma forma geral, eu acho que a perspectiva para museus e centros culturais será a realização de atividades presenciais e virtuais. Isso é inegável, né? Porque, assim, mesmo que nós tenhamos um novo normal, um novo normal que permita atividades presenciais como antigamente, nós sabemos que a virtualidade chegou para ficar.
Então, nós sabemos que realmente vai ser uma realidade constante, né, a virtualidade. Então, de qualquer forma, é dessa forma que nós temos essa perspectiva de realização de atividades, tanto presenciais quanto virtuais. O Museu Gente Teixeira Leal dará continuidade ao trabalho que sempre desenvolveu em rede com museus e centros culturais, né? Essa é uma realidade do museu há décadas. Então, assim, nós acreditamos que realmente a atividade mais profícua, mais, vamos dizer, rentável, mais economicamente viável é o trabalho em rede. É unir o trabalho de vários museus e centros culturais em uma mesma ação é fundamental para o desenvolvimento das atividades de forma equitativa, econômica e viável. Proporcionar maior divulgação. Então, assim, é tudo que há de melhor. Essa parceria é sempre realmente muito proveitosa e profícua. Manutenção de contato com diversos públicos. Então, assim, o Museu Gente Teixeira Leal já tem o cadastro, né, de escolas, orfanatos, universidades, terceira idade, mas nós precisamos ampliar, né, a comunidade LGBT, retomar esse trabalho, né, presencial, que, como já foi feito há algum tempo atrás, pessoas com deficiências, indígenas, e agora incluir, né, indígenas, quilombolas, imigrantes, dentre outros grupos. Então, assim, nós precisamos retomar alguns trabalhos que já foram realizados anteriormente e realmente ampliar outros trabalhos que realmente sejam de forma muito mais abrangente e que contemple a inclusão dos diversos públicos, né? Então, outra questão que nós pensamos bastante e muito proveitoso é o planejamento de atividades colaborativas. O que é que nós pensamos? Muitas pessoas hoje pensam que a virtualidade é colocar atividade ou um documentário, ou um vídeo, ou uma explicação na internet e está finalizado o trabalho. Não. Há necessidade do planejamento de uma atividade colaborativa para que o aprendizado seja efetivo. Então, o que é essa atividade colaborativa? É você buscar divulgar um vídeo, mas você entrar em contato com a escola, saber se essa escola está com aula presencial ou virtual, saber em que momento essa escola vai passar esse documentário e saber de que forma você pode estar inserido, o setor educativo do museu pode estar inserido nessa programação, né? Seja complementando a palestra, seja tirando dúvidas, mas que o museu esteja, mesmo que seja de forma virtual, mas que esteja alguém interagindo, alguém do museu interagindo com essa escola. Então, isso aí é fundamental, né, que seja dessa forma e que realmente nós consigamos ter um resultado melhor, mais colaborativo e mais efetivo. A avaliação dos resultados, eu já falei, né, é de fundamental importância, né, que tenha essa avaliação dos resultados, seja de diversas formas, né, é fundamental para que cada avaliação dessa, de cada atividade realizada, venha suprimir as demais atividades, certo? Venha a subsidiar e a colaborar. E o processamento, né, da metodologia aplicada, certo? Com essa avaliação, nós vamos conseguir processar os ajustes necessários à metodologia aplicada na atividade anterior, né? Então, essa avaliação ela é de fundamental para esse ajuste, porque assim, como nós sabemos que essa atividade é uma atividade, principalmente a virtual, vai ser uma atividade de longa duração, que nós acreditamos que ele vai permanecer, então nós acreditamos que há necessidade do processamento desses ajustes, a metodologia que for aplicada, para que possa melhor atender a cada público, ok? Então, gente, a minha fala é basicamente isso. Eu sei que eu falo muito, então eu procurei ser muito breve, ser rápida na minha fala, porque hoje somos 3 pessoas falando,
né? Então, assim, espero que vocês avaliem, que vocês contribuam, que vocês sempre deem as suas opiniões para que façamos do Museu Eugênio Teixeira Leal um museu cada vez mais inclusivo, participativo e integrado à sociedade. E queremos cada vez mais integrar cada grupo, e incluir os diversos grupos de forma satisfatória a todos. Então, a vocês todos, o nosso muitíssimo obrigado pela presença e deixo aqui os meus contatos e, no final, se tiver alguma pergunta, terei o maior prazer em responder. Então, muitíssimo obrigado a todos e peço mais uma vez desculpas pelo o nosso imprevisto no início dessa fala. Alô, então, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Estou. Eu agradeço, né? Nós agradecemos aqui a presença, né, da professora Helene Dourado Bina, com sua fala, trazendo todas as ações em que o Museu Eugênio Teixeira Leal está passando, realizando, os seus colaboradores participando, para que a cada momento a gente se aperfeiçoe mais para esse momento. Então, agora, para contribuir neste momento de reflexão, apresentamos Rosa Catão, estagiária do setor educativo do Museu Eugênio Teixeira Leal, com sua contribuição, diálogos, afetividades e participação, o potencial educativo dos museus na afirmação da diversidade. Rosa Catão, mulher trans, nome artístico Rosa do Oriente, graduanda em Museologia na Universidade Federal da Bahia, estagiária do setor educativo do Museu Eugênio Teixeira Leal, poetisa e artista criadora do Palácio das Rosas, que vem desenvolvendo experimentações poéticas, estéticas, audiovisuais, expressando vivências a partir do sensível e do simbólico. Rosa, com você, muito obrigada pela sua participação. A fala é sua. Olá, Sineide, obrigada por essa apresentação maravilhosa. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos e todas e todes, e também agradecer a participação de nomes íntimos que eu já encontrei aqui, também dar um abraço afetuoso às pessoas que estão honrando aqui essa participação, né? Também as pessoas LGBTs que conheço, que estão aqui, e também as próprias pessoas LGBTs que trabalham no museu, né? Eu vou inserir aqui um slide para apresentar. Aí eu vou pedir só um momentinho para vocês. Bom, gente, infelizmente aqui o meu slide não estava abrindo, então eu vou precisar pedir para eu passar, né? Mas, enfim, hoje eu vou querer fazer um diálogo, na verdade, né? Sobre essa temática LGBT nos museus. E, primeiramente, pedir licença, né? Claro, porque não é o meu foco de pesquisa, mas ainda assim é uma temática que precisa ser abordada, é uma temática que precisa ser conversada, em especial no contexto de pandemia, né? Como a dona Eliane falou, o contexto da pandemia prejudicou muito a área da cultura, e não só, né? Prejudicou também várias populações brasileiras e também a comunidade LGBT. E a partir disso, essa interrogação, né? Esse questionamento, como é que os museus podem se relacionar à comunidade LGBT e o refletir e o repensar a própria memória LGBT. E quando eu falo LGBT, eu quero especificar, né, LGBTQIA+, no caso, não é isso? Hoje nós vamos falar um pouco de memória LGBTQIA+, museologia LGBTQIA+, e também ações para o futuro com relação a práticas colaborativas com essa comunidade.
já enviei o slide para Euler, eu estou esperando só ele passar. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Mesmo que não esteja o slide aqui agora, vou esperar até chegar, mas nós vamos falar um pouco sobre, para começar, né, nossa discussão. Eu sei que para a comunidade em si, falar sobre a sigla LGBTQIA+, já está batido, mas quando se trata de outros públicos, né, muita gente não conhece o significado da própria sigla. Então, eu vou apresentar aqui um panorama básico, né, do que seria a sigla LGBTQIA+. Obrigada, Euler. Então, né, são propostas de educação educativas do Museu Eugênio Teixeira Leal para, e aqui eu até coloco um barra, né, para e com o público LGBTQIA+. Pode passar, Euler. Obrigada. Diálogos, afetividades e participação. O potencial educativo dos museus na afirmação da diversidade. Pode passar. Então, né, quando a gente vai falar sobre a sigla L, nós vamos falar de mulheres, né, mulheres lésbicas, que seriam mulheres que sentem atração exclusivamente por mulheres. E aí, por que a sigla L vem na frente, né? Porque existe uma luta em conjunto. Então, a luta LGBT, ela não é separada da luta feminista, por exemplo, né? Então, as mulheres sempre vêm na frente da nossa luta. É isso que a gente luta, pelo menos, por, né, para que isso ocorra. E posteriormente vem a sigla G, né, que vai designar os homens que sentem atração por outros homens exclusivamente, que são os gays. Pode passar aí, olha. E aí nós temos o B, né, que vai falar um pouco de bissexualidade, que são as pessoas que sentem atração pelos dois espectros, o masculino e o feminino. E até agora nós falamos de orientação sexual, né? Orientação sexual é diferente de sexo, que vai falar sobre o sexo biológico das pessoas, né? Que aí vai levar em consideração a genitália, que vai levar em consideração os cromossomos, que vai levar em consideração o aparelho reprodutivo. E aí, falando de sexo biológico, a gente passa para o T, né, da sigla, que são pessoas transgêneros e travestis, né? E a gente vai falar de identidade de gênero. Identidade de gênero é como eu me sinto, é como as pessoas se sentem, como as pessoas se identificam. Né? Isso, então, normalmente, na nossa sociedade, existem os gêneros hegemônicos, né? O masculino e o feminino. E muitas vezes esse gênero está relacionado legitimamente à nossa genitália. Né? Então, quando a gente nasce, a gente recebe, e nos é imposto uma determinada identidade de gênero que nem sempre dialoga com aquilo que a gente realmente sente. E é aí que, né, nascem as pessoas transgêneras. Por que trans? Porque ocorre uma transição de gênero, porque nós nascemos com um sexo biológico específico, mas isso não diz respeito à nossa identidade de gênero, que pode ser qualquer uma. E a sociedade impõe a nós um determinado gênero, uma construção de gênero, que muitas vezes, né, não condiz com aquilo que nós nos identificamos, e aí nós passamos por um processo de transição. As pessoas do que é queer, vai falar de uma identidade que vai perpassar os Estados Unidos, né? É uma sigla que vai designar as pessoas que LGBTs que eram chamadas de queer, ou seja, estranho, né? Pelas pessoas LGBTfóbicas, né? Então a gente está falando de uma palavra pejorativa, mas que a comunidade LGBT de lá, eles pegaram essa palavra e ressignificaram, utilizaram como uma palavra de afirmação, uma palavra de resistência e de força. Então, queer vai designar as pessoas que perpassam entre os gêneros, né, masculino e feminino. E são essas pessoas que pegam essa palavra justamente para trazer como afirmação, como resistência. O I vai significar intersexual. E aí, voltando à questão do sexo biológico, muitas pessoas talvez não saibam disso, mas existem sexo biológico macho, existe sexo biológico fêmea e existe o intersexo, que vai dialogar no meio disso. Porque as pessoas intersexuais, elas não possuem características dos dois polos, dos dois espectros de sexualidade, né? Sexo, no caso. Seguinte.
E aí, falando da última sigla, que é assexuais, são pessoas que não necessariamente vão sentir atração, né, por, digamos assim, ou totalmente ou parcialmente por qualquer gênero. Então, é um tipo de orientação sexual, mas é um tipo de orientação sexual em que você não sente atração total ou parcialmente por outras pessoas, né? E o mais é para falar das diversas outras identidades que existem. E, assim, existem muitas identidades porque o ser humano é múltiplo, o ser humano é extremamente diverso. E é exatamente isso que é o importante. Se fosse falar de todas as letras que tem nas siglas, isso iria ser mais de 20, gente. Seguinte, mas a gente usa essa, né, para contextualizar, pelo menos. Porque é importante de falar de memória LGBTQIA+. Quando a gente fala de memória LGBTQIA+, a gente está falando de uma memória de corpos que foram subalternizados, né, de corpos que muitas vezes não, que foram historicamente violentados, simbólica, física e epistemologicamente. Então, a gente também ter essa sensibilidade para com esses corpos, né? A gente pensar, refletir, porque as pessoas LGBTQIA+, se a gente for pesquisar, sempre existiram em todas as sociedades, em todas as civilizações humanas, desde a antiguidade. Há índices de memórias que revelam gêneros e sexualidades distintas àquelas hoje consideradas hegemônicas, masculino e feminino, né? Então, cadê essa memória? Por que essa memória não está em nosso cotidiano? Por que essa memória não está, né, nos museus, por exemplo? E aí a Judith Butler, ela vai trazer um conceito chamado matriz heterossexual e cisgênera, que seria exatamente uma ordem simbólica repetitiva que organiza a sociedade a partir dos corpos que importam e que não importam. E aí a gente traz essa perspectiva para a museologia, né, que vai estudar justamente esse processo de valoração do ser humano. Então, o que a gente valoriza e o que a gente não valoriza em nossa realidade. E aí, a museologia LGBT, os questionamentos da museologia LGBT, da memória LGBT, vai trazer esse questionamento. Quais corpos importaram e quais corpos não importaram? Quais corpos foram legitimados e quais corpos foram esquecidos e violentados? Né? Porque a partir dessa matriz heterossexual que vai organizando os corpos, existem violências tremendas, tanto para as pessoas LGBTs quanto para os homens e para as mulheres também, cisgêneras, né? Então, é necessário a gente refletir sobre essa matriz heterossexual vigente e para que a gente possa atuar no rompimento dela. Claro, específico que isso é estrutural, né? Não é uma coisa simples ou fácil, mas é um exercício diário e é um exercício que todas nós podemos fazer, afinal, todas nós temos gênero e sexualidade. Seguinte. E aí, essas imagens eu gostaria que vocês lessem para trazer uma reflexão, né? Eu não gostaria de falar nada nesse sentido, mas se vocês pudessem dar uma olhada, refletir sobre o que tem escrito, sobre as imagens. Seguinte. Seguinte. E aí a gente vai trazer exatamente esse conceito da museologia LGBT, né? Dessa prática que ela traz a ideia da nova museologia da década de 70, que busca exatamente romper com o padrão museal vigente, né? Que é um padrão museal que valoriza apenas os corpos de homens, os corpos brancos, os corpos cis e os corpos héteros. Vale ressaltar que a palavra cisgeneridade quer dizer referente a pessoas que nascem com determinada genitália, com determinado sexo, e elas se identificam com o gênero, né, que foi lhes imposto pela sociedade a partir daquela genitália. Então, elas não passam por uma transição de gênero, então elas são cis. Né? E aí, a museologia LGBT, ela vai se pautar muito no contexto de museologia social ou sociomuseologia, em específico aqui na América Latina, né? Nas iniciativas latino-americanas e nossas particularidades. E aí eu vou trazer um pouco o panorama do que seria essa museologia LGBT aqui na América Latina, em específico no Brasil. Seguinte. Bom, como dito, por que eu acho importante os museus tratarem sobre esse assunto, né? Porque os museus eles estão na sociedade, estão inseridos na sociedade. Estando inseridos na sociedade, eles servem à população, à comunidade, à sociedade, né? E todas nós somos perpassadas e atravessadas por gênero e sexualidade.
E aí, compreendendo o museu como eterno presente, acompanhando, sentindo, refletindo as demandas da sua época e da sua região, se a gente encontra uma demanda social, nós também podemos trazer essas demandas sociais para os museus. E aí, a museologia LGBT ela é caracterizada, segundo Boita e segundo Batista, por essas características que a gente vai abordar um pouquinho aqui agora e que são muito peculiares da própria prática museológica LGBT. Seguinte. Bom, primeiramente, a museologia LGBT ela vai falar sobre comunidade, sobre nós. É uma museologia que está interessada no nosso corpo, na nossa existência, na nossa realidade. Não sobre algo distante de nós, mas sim sobre a nossa coletividade, o que vivemos, o que fazemos, as nossas práticas culturais, materiais e imateriais da comunidade LGBT, né, que muitas vezes não estão em espaços de ascensão social, em espaços legitimados. Então, é esse olhar sensível da própria comunidade para a comunidade, né? Valorizando e reconhecendo a nossa humanidade e a nossa dignidade. Seguinte. E aí, quando a gente fala de museologia LGBT, nós não estamos falando de uma voz só, né? São vozes que se multiplicam, são vozes que se somam. É sempre a museologia coletiva. E é sempre uma museologia que fala por si mesma. São pessoas da própria comunidade que vão falar das suas realidades, das suas demandas, das suas reexistências e dos seus valores culturais, materiais e imateriais. É o pertencimento direto, portanto, é característica fundamental dessa produção. A gente não quer intermediários, né? Nós não precisamos de pessoas falando por nós mesmas, nós não precisamos de narrativas museológicas construídas por pessoas de outras comunidades, né? Não, nós temos autonomia para criar nossos próprios processos museológicos, nossas próprias narrativas museológicas. Seguinte. E o que chama muita atenção a museologia LGBT, né? A questão das políticas públicas dos direitos fundamentais. Porque quando a gente fala de violência simbólica, física e epistemológica, nós estamos falando de uma realidade em que muitas das comunidades LGBT vivenciam de margem da sociedade, e de exclusão social, econômica e política, né? E de violência mesmo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? Está na estatística. E o que vamos fazer através disso, né? O que vamos fazer com isso? Ainda mais agora com a pandemia, como eu disse, a pandemia, né, trouxe realidades severas a muitas comunidades LGBT, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade social. E aí, por que se fala, né, museologia LGBT e não museologia LGBTQI+. Em respeito, né, à primeira conferência de gays, lésbicas, travestis e transexuais e bissexuais, que formulou o Plano Nacional de Cultura LGBT. Nós temos esse documento oficial, né? E que, por conta dessa política pública abarcar essa nomenclatura LGBT, quando vai se falar de política pública, no Brasil a gente utiliza a museologia LGBT, mas, né, abrangendo, é claro, o QIA+. Seguinte. Então, quando a gente vai falar de museologia LGBT, a gente vai falar dessa realidade latino-americana em que quem está na gestão, né, dessa narrativa museológica é exatamente os corpos marginalizados. Então, vai ser indígenas, corpos negros, afro-indígenas, pardos, enfim. É esse direito à memória, é esse direito a nós falarmos da nossa própria memória, em oposição ao padrão, né, que foi estabelecido na matriz heterossexual. Mas também a gente entende que essas práticas museológicas, elas também têm que ser pensadas em consciência com relação a seus gastos, né? Porque já que existe uma população à margem, já que existe uma população em situação de vulnerabilidade social, certos gastos também podem ser utilizados por políticas de saúde, também por questões de sobrevivência mesmo dessa comunidade, né? Da nossa comunidade. Seguinte. É uma museologia que vai trazer exatamente a questão da intersecção em raça, classe e etnia, porque nós não somos seres separados, né? Nós somos seres
integrais, nós somos sujeitos integrais, e sendo sujeitos integrais, nós somos perpassados por diversas questões. Então, eu não sou só LGBT, eu também sou negra, eu também sou mulher, eu também sou, entende? Então, a partir dessa perspectiva, a museologia LGBT, ao lado da museologia feminista, ao lado da museologia que busca pensar a partir das afro-brasilidades, que busca pensar a partir das indianidades, né? Dialogam entre si para trazer esses debates nos museus. E também o reconhecimento de que foi o movimento feminista que iniciou, né, esse debate de relação de gênero. Pode passar. Seguinte. Então, e é também preciso entender que dentro da própria museologia social também há questões, né, de fobias. É preciso entender que nosso passado brasileiro e latino-americano é um passado, por conta da colonialidade, fóbico, é um passado perverso e severo. Né? Então, assim, é justamente essa oposição a essa colonialidade, a esse olhar decolonial, a esse olhar que vai trazer a perspectiva das próprias vivências e resistências da comunidade LGBT, né? É valorizar esse espaço de museologia LGBT dentro da museologia social. Seguinte. Então, na museologia LGBT, nós vamos justamente valorizar nossas próprias práticas, né? Então, as performances que são sempre caras à própria comunidade LGBT, os vocabulários, as múltiplas sexualidades, as identidades plurais em constatação, em constante renovação. Este modo de conceber a museologia pode ser nomeado de várias formas, né? Então, podemos chamar de museologia pajubá, museologia pintosa, museologia trans. E isso só se amplia, né? Porque o ser humano vai modificando, o ser humano é diverso. E quanto mais comunidades nós pudermos abarcar, aí, nessa luta pela sobrevivência e pela vivência, né? Que nós merecemos viver, é o que há. Seguinte. Então, pensando nessa perspectiva, né, dessa matriz heterossexual e cisgênera que perpassa a nossa sociedade estrutural, ela também permeia as nossas instituições, inclusive os museus, né? Então, quando a gente vai para a prática museológica em si, a gente observa certas questões. E por isso, eu e algumas pessoas LGBTs, alguns amigos e amigas minhas, estamos preparando, né, a pedido de Dona Liene Bina, uma oficina de aproximação ao tema de gênero e sexualidade aos próprios colaboradores do museu e as colaboradoras também. Por quê, né? O museu é um espaço de convívio, é um espaço de participação, de colaboração, é um espaço de sociabilidade, ele está na sociedade. Né? Então, é pensar, e quando uma pessoa LGBT, quando o grupo LGBT vai aos museus, como é que eles são recebidos? Né? Quando trabalhadores e trabalhadoras LGBTs entram nos museus, como é que eles são recebidos? Né? E entendendo isso, a gente parte dessa potência do museu, dessa potência educativa do museu, a diversidade sexual e de gênero, que se inicia pela própria equipe, pelos próprios colaboradores e colaboradoras do museu. A partir disso, um treinamento interno aos colaboradores para se aproximar da temática gênero e sexualidade. Afinal, todas as pessoas possuem gênero e sexualidade e nada melhor, né, do que partir da própria referência da pessoa para iniciar as questões e reflexões acerca de comunidades que foram esquecidas e violentadas por seu gênero e sua sexualidade. A partir disso, um treinamento interno, aproximado da temática de gênero e sexualidade, é uma iniciativa que visa contribuir para o rompimento da matriz heterossexual e cisgênera que permeia tantas instituições como o imaginário coletivo das pessoas que atuam nela, dando espaço à reflexão e abertura a diálogos sobre corpos, memórias dissidentes que foram esquecidas e violentadas. Seguinte. E exatamente esse diálogo que a gente procura, né? Esse diálogo de entender como é que eu vou me relacionar com uma determinada pessoa LGBT que chegou ao museu, como é que eu vou me relacionar com os trabalhadores LGBTs dentro do museu, porque pode acontecer diversas questões, né? Às vezes uma mediadora cultural LGBT pode sofrer LGBTfobia, às vezes uma própria trabalhadora pode sofrer LGBTfobia pelos visitantes, assim como o contrário, né? E por isso a gente vai pensando nessa perspectiva, porque tanto o público e visitante quanto os colaboradores do museu possuem seus lugares de fala, trazem uma bagagem consigo, a sensibilidade de se observar quem se é e quem se está chegando e qual abordagem de acolhimento vai proporcionar
Uma melhor experiência na mediação cultural é um exercício de respeito, afeto e diálogo. Seguinte. E é exatamente essa perspectiva que nós vamos abordar, essa bagagem que nós trazemos, né? Então, quem é esse visitante que está chegando? Qual é o gênero dele? Qual é a sexualidade dele? Qual é a etnia dele, né? E como é que eu vou chegar e fazer uma abordagem de acolhimento dentro desse museu? Da mesma forma, né? Como é que eu vou me proteger sendo da comunidade LGBT, trabalhando no museu com visitantes LGBTfóbicos, né? E a partir disso, a gente cria esse espaço dentro do museu de acolhimento, a partir de auxílio, de proteção, de ajuda entre os próprios colaboradores do museu. Pode passar. Seguinte. E aí, pensando nisso, né, eu fui me voltar às ações já educativas do Museu Eugênio Teixeira Leal, que tem esses recortes de gênero, raça, né, que é o Dia Internacional da Mulher, seguinte. E o Dia da Consciência Negra, seguinte. E por que não também, né, ter, por exemplo, rodas de conversa, exibição de filmes, seminários, também palestras, lives como essa, nas datas caras da comunidade LGBT, né? Então, essa é uma proposta de inclusão que tanto o Museu Eugênio Teixeira Leal está aí se pensando a se realizar, e também outros museus podem fazer para auxiliar na fomentação da diversidade de gênero e sexualidade, mesmo que não tenham acervos tocados neste tema. Seguinte. Afinal, é a questão, né? Mesmo que nós não tenhamos acervos tocados nesse tema, vivemos em sociedade e existe uma demanda social. Então, como é que o museu vai responder essa demanda vivendo em sociedade, né? Isso. E também relacionando arte, pandemia e comunidade, proposta de participação da comunidade LGBTQIA+, nos museus. O que aconteceu? A partir da pandemia, muitos artistas LGBTs e muitos coletivos LGBTQIA+, fecharam suas casas de espetáculo. E os museus, como equipamento cultural que promove e fomenta a cultura, poderiam abrir editais específicos para essa comunidade. Isso, claro, né, no pós-pandemia, mas já é uma ação que auxilia a comunidade, né, nessa colaboração, nessa participação. Claro que tem que haver um diálogo também, tem que haver toda uma construção de relação antes, né? Mas é uma opção, essa utilização, essa invasão da comunidade LGBT dentro dos museus. Seguinte. E pensando também nas propostas de exposição virtual, como a Helene Bina, já que nós vamos trabalhar, né, nessa perspectiva presencial e virtual, por que também não fomentar editais de exposições virtuais específicos para a comunidade LGBT, né? Porque também não fazer exposições virtuais em colaborações com a comunidade LGBT a partir da temática dos museus em relação à comunidade LGBT. Vocês vão entender por que eu estou falando isso já já. Seguinte. Porque todo museu no mundo possui um acervo, um objeto, um elemento, um indicador de memória da comunidade LGBT. É preciso entender que os museus, em seu cotidiano, a realidade do gênero e da sexualidade se faz presente, porque nós somos pessoas, nós possuímos gênero e sexualidade. Os próprios objetos do museu foram feitos por pessoas, e também, às vezes, representam as próprias pessoas. Então, é uma alegoria, é um mito, é uma representação de uma personalidade histórica naquele objeto museológico. E quem foi que fez esse objeto? Esse objeto foi para que comunidade? E a gente faz meio que uma arqueologia mesmo dentro das reservas técnicas, dentro das discografias, buscando índices de memória da comunidade LGBT. Ou pelo menos que fogem da matriz heterossexual, da matriz cisgênera, que os índices de memória estão aí, né? Só basta encontrarmos, acharmos, e a partir disso relacionarmos um pouco os nossos acervos às temáticas de gênero e sexualidade. Por exemplo, quando uma visitante chega no museu e a gente relaciona, por exemplo, medalhas, moedas, com mulheres representadas nas medalhas e nas moedas, né? E será que não há alguma medalha, alguma moeda que
vai trazer uma alegoria com relação a algo que foge à temática da cisgeneridade? Pode existir, só basta procurarmos, né? É um exercício desse olhar LGBT, né, que ia mais nos acervos museológicos. Nós também podemos fazer e criar exposições virtuais a partir disso. Seguinte. Enfim, esse aí é mais para um fechamento, né, exatamente desse museu como equipamento cultural, social, que pode ser vivido, utilizado e experienciado. Né, esse estar junto, somar na luta por uma sociedade mais diversa e menos fóbica a partir de parcerias com instituições de memória e museus LGBTQIA+. Colaborativamente, é claro, porque a comunidade LGBTQIA+, quando se trata de museologia LGBT, sempre tem que estar presente, né? Mas na inclusão de capacidade de pessoas LGBTQIA+, em suas equipes, nas ações educativas e culturais voltadas à memória e à comunidade LGBT, com as comunidades LGBTQIA+, ações expositivas temporárias relacionando o tema central da instituição com a memória LGBTQIA+, e um olhar mais atento aos marcadores de gênero e sexualidade, etnia, raça e classe social na documentação dos objetos museológicos, porque nós somos seres humanos. O gênero e sexualidade é uma expressão, uma manifestação humana. Então, a cultura, sendo uma manifestação humana, vai ser permeada por gênero e sexualidade de qualquer maneira. Seguinte. E para fechar, eu vou trazer essa frase de Boita, Batista e Primo, que eu acho que resume tudo que foi dito aqui. O fato de que outras memórias e histórias sobre sexualidades dissidentes devem sim ter seu lugar na construção da memória no mundo lusófono, a partir do ponto de vista de si mesmos, mas não só. As autorias insistem que é preciso reinventar o conceito de museologia, redesenhando-o coletivamente, assumindo posturas políticas e teóricas comprometidas com a vida, com a sexualidade, com o gênero, com a raça, com a classe, com a decolonialidade e contra o epistemicídio. Ressignificar implica adotar a sociomuseologia, sexualizando e democratizando os museus e a própria museologia. Desse modo, busca-se radicalizar sua inclusão a esses corpos abjetos, dissidentes da matriz heterossexual, onde a exposição e a produção da narrativa é assumida pelos próprios, sem a tradução do outro. Pois sim, de fato, não parece mais ser possível falar de uma nova museologia e suas segmentações coniventes com qualquer forma de opressão. E aí eu passo o seguinte, né, o slide para mostrar alguns livros que foram utilizados para a realização desse estudo, desse conteúdo, desse trabalho, dessa atuação também, né, no Museu Eugênio Teixeira Leal. É um museu onde a diversidade LGBT fala muito, eu fico muito feliz por isso. E também indicando, né, leituras que vocês podem fazer a partir justamente desse olhar de museologia e museus LGBTQIA+. Seguinte, também é essa cartografia de memórias LGBTQIA+, que vai mapeando indicadores de memória LGBTQIA+, em todo o mundo. E com isso eu finalizo minha apresentação e agradeço a todas, todos e todos vocês. Um beijo no coração de cada pessoa e que nós possamos criar espaços de afetividade, de diálogos e de fomento à diversidade sexual e de gênero, porque todas nós precisamos disso. Muito bom, Rosa. Agradeço a sua participação, a sua fala sensível, mas ao mesmo tempo tão profunda e tão forte. O Museu Eugênio, em nome do Museu Eugênio, eu agradeço a sua participação. Com essa temática, inclusive, que você vai ver depois no chat, que as pessoas estão parabenizando e dizendo que é extremamente relevante abordar esse assunto quando se fala de futuro, não só futuro do museu, mas futuro do mundo mesmo, entendeu? Então, muito obrigada. Então, nesse momento, né, agora nós vamos chamar nosso convidado, trazendo para a sua abordagem um museólogo, chefe do setor de museografia do Museu Eugênio Teixeira Leal, Euler Oliva, com a seguinte temática: a nova expografia, desafios contemporâneos. Euler Oliva é museólogo formado pela Universidade Federal da Bahia em 2014 e atua na conservação do acervo em exposição
e manutenção dos equipamentos na pesquisa, curadoria e produção de exposições temporárias nas galerias Francisco de Sá e Professor José Calazans. Design gráfico e fotógrafo amador, auxilia os diversos setores do Museu Memorial na solução e viabilização de peças gráficas, na garantia da identidade visual do museu e na organização, participação e registros fotográficos de eventos nas instalações do Museu Eugênio Teixeira Leal. A palavra é sua, Euler. Nesse momento eu estou fazendo uma gravação posterior desse áudio, porque houve um problema técnico e a minha gravação em casa não teve registro. Então, estou colocando agora para refletir em cima desses slides que foram apresentados. Vou acrescentar um áudio no arquivo do YouTube. Esta é a apresentação da nova tipografia, desafios contemporâneos em tempos de pandemia, né? Então a gente realmente tem que repensar o museu, né? E uma parte importante justamente de repensar é a nossa história, que em seus 38 anos de fundação, o Museu Eugênio Teixeira Leal, Memorial do Banco Econômico, né? Ele testemunhou diversas mudanças que aconteceram no centro histórico de Salvador, né? E essas mudanças, principalmente nos casarios, né, que aqui existem no Pelourinho, e muitos se perderam, outros foram alterados e ganharam nova roupagem, né, com a transformação em espaços diversos, né, espaços de hospedagem, espaços de cultura, né, espaços como galerias, ateliê de artistas, né, e espaços de comércio também, né, principalmente comércio que abraça o turismo, né, restaurantes, muitos também, né, e espaços museais. Museus foram se incrementando, os que já existiam foram incrementando, se transformando, novos espaços surgiram, né, então estão surgindo até hoje, recentemente, e também a própria situação do Pelourinho como espaço de cultura, como espaço, né, de turista, né, que abraça com esse espaço que a gente tem para o visitante, né. Então nós temos toda uma dinâmica colonial de abastecimento que tinha uma vida diferente aqui nesse centro histórico e hoje confronta com a modernidade, né. Então, nesse surgimento do Museu Eugênio Teixeira Leal, né, ele participou também como agente estimulador para revigorar o centro histórico de Salvador, né, e nós tivemos no início da gestão, justamente abraçando o espaço como turismo, que foi quando surgiu as alterações, as mudanças realizadas pelo Estado, né, com incentivo do Estado, essas alterações no Pelourinho, e o museu trabalhou inclusive ajudando, né, comunidades, moradores da área, né, e instituir, por exemplo, um apoio ao Guias Mirins do Pelourinho, né, isso foi em 85, perdão. E esse programa, né, de Guias Mirins ajudou, e muitos desses guias depois cresceram, aprenderam como jovens, né, e depois cresceram e se profissionalizaram nessa parte de ser guia turístico aqui em Salvador do Pelourinho, né. Depois nós tivemos recente, né, até pouco tempo, alguns 4 anos, o programa Museu Escola, ainda temos a inclusão digital, palestras diversas que a gente produz, dentre outras ações de aproximação, né, e valorização da população em seu entorno. O espaço está aberto, né, a toda uma gama de possibilidades, uma vez que a gente tem um auditório disponível para apresentações e também para discussões e eventos de ordem da prefeitura, do centro histórico, da comunidade que a gente abraça, né? Então essa participação
local já é muito importante, mas é necessário ver que durante a pandemia a gente vai ter novas dinâmicas, né? E a inclusão digital, por exemplo, é uma coisa que a gente já não tem mais uma visitação, como tinha antes, porque hoje as pessoas já têm seus próprios dispositivos, né? Esse aqui é um exemplo de uma formatura de uma escola estadual aqui no Pelourinho, aqui do Pelourinho, e eles solicitaram espaço da gente para poder fazer esse encerramento anual. Isso foi em 2018, né? Final de... Aqui uma história, né? Um jornal de época, interessante que a divulgação que existia naquele momento, até uns 5, 10 anos atrás, era meramente a imprensa escrita, a imprensa televisiva e o rádio, né? Então, a partir desses instrumentos de divulgação, né? Aqui uma cena de gravação de uma reportagem com Elcineide Simões, chefe do setor de museografia, né? Esse título de diversidade cultural está equivocado, né? É diversidade comunicacional, no caso, né? Então, eram possibilidades que a gente tinha de divulgar o nosso acervo através da imprensa escrita, televisiva e do rádio, né? Então, hoje a gente tem outras dinâmicas, e essas dinâmicas são justamente as dinâmicas digitais, né? Que estão nos dando uma nova possibilidade, né? De comunicar, né? Então, essas ferramentas elas vão ampliar, né? Nosso fator de comunicação e de interação com o público, né? Apesar de não serem tão novas assim, mas são recursos importantes, né? Que o museu vai estar apresentando nesse próximo momento, né? Porque nós tivemos o apoio. Então, smartphones, câmeras, tablets, computadores, códigos QR, que também vamos implementar, dentre outros equipamentos, né, que agregam e dependem de tecnologia, né? Isso é muito importante, né, colocar à disposição para esse público que esteve, nesses últimos 18 meses, tendo que interagir e evoluir quanto às atuais reais possibilidades disponíveis, né, e dialogar com o público, que é o que a gente está fazendo agora, né? É importante observar que o museu é uma instituição forte, e essa instituição forte está permitindo que a gente tenha essa dinâmica hoje, né? E diferente de todas as outras interações que estão sendo feitas na internet, que são interações um pouco rápidas, né? Mas a museologia ela tem seu foco principal no público e na comunicação, e essa comunicação não é efêmera, a gente está sempre comunicando, e a gente terminou descobrindo que um forte elemento essa comunicação digital, e claro que a gente tem que se interagir mais com ela e, claro, aprender, né, com essa comunicação. Toda essa tecnologia que a gente depende de um aprendizado técnico também, que a gente, né, tem que transmitir uns aos outros e participar de eventos e de cursos, né, para que a gente possa chegar lá, para que a gente possa dialogar e interagir, né, com o público dos museus, né. Então, por exemplo, a palavra de Eliane Bina, nossa diretora, ela disse: o pós-pandemia é contemplar o presencial e o virtual, né. Isso é muito importante, porque nós tínhamos, né, o que a gente tinha antes era mais exposições físicas, eventos com participação física dos visitantes, né, com datas de início e de fim, né, o apoio da internet, né, como meio de divulgação direta e indireta, mas não tanto como a utilização da internet como a gente está fazendo agora, que é uma participação direta, porém não presencial, né? E a agenda com a imprensa, que a gente tinha muito para divulgar esse material, e a gente tem hoje as redes sociais, que são bastante eficientes também, mas a gente também não dispensa a imprensa, que é muito importante, como registro, né? Isso é muito bom. E grupos de contato através de aplicativos que a gente tinha, mas que hoje e-mails, né, bancos de dados e e-mails, e hoje se transformou, né? Isso é uma revolução? Não deixa de ser, mas no fundo, a pandemia ajudou a gente a passar por essa prova, né?
e a que a gente se movimentasse de maneira utilizando essas ferramentas digitais, né, através do computador, do celular, do smartphone, a internet, com maior propriedade, com maior conhecimento, com maior experiência, né? Fomos ganhando experiência e estamos ganhando, né? Ainda engatinhando, talvez, mas já nos incrementando de certos aparatos, né? E essa Lei Aldir Blanc ela foi importante para a manutenção e incentivo dessa produção digital, né? No sentido que ela incentivou justamente que nós adentrássemos dentro desse universo, isso é muito importante, e o museu, tendo seu acervo, tendo seu registro, sua documentação, né, ele se fortalece muito mais com essas possibilidades, né? E também outras instituições e grupos fragilizados também passaram a ser valorizados, né? Os grupos folclóricos, por exemplo, ganharam mais corpo com essa divulgação da lei Aldir Blanc, isso foi muito importante, está sendo muito importante, né? A literatura também está ganhando muita divulgação, o cinema, o teatro, né? Grupos de teatro, atores independentes também estão fazendo, assim como os escritores, né? Grupos de danças também estão se apresentando ao vivo, isso é bacana, música e tanto mais, né? Nós temos, então, nossa primeira etapa utilizando a Lei Aldir Blanc foi justamente com a divulgação do nosso patrimônio, né? Então a gente tem aí o arquivo do reitor Miguel Calmon Sobrinho, que foi também ministro do Estado, né? Então esse material a gente está fazendo escaneamento através dos equipamentos que a gente adquiriu e nós já temos continuar a partir daqui sobre a questão da divulgação do patrimônio que está sob a guarda do Museu Eugênio Teixeira Leal. Então, nós temos o arquivo de Miguel Calmon Sobrinho, que a gente já fez com a participação, com a ajuda de Reida, né, a divulgação desse material, a partir de uma live, e do qual nós estamos justamente com esse material adquirido, fazendo um experimento de digitalização de documentos, né, para colocar nessa plataforma que foi lançada. E a próxima situação, o próximo evento que nós vamos colocar é justamente a do governador Francisco Góes Camon, doutor Francisco, cujo material a gente já está em andamento também, fazendo a digitalização para pôr em prática, né? Esse é o pessoal do apoio da biblioteca, né? Everton, Luiz, Gerson, Limoeiro e Casey Costa, né? A gente está fazendo, então, a seleção, a conservação, né, divulgação desse acervo e o processo de digitalização, né? Então, nessas perspectivas, né, o que podemos hoje, né? Justamente agilizar exposições que permitam acesso e estejam presentes nos dois mundos. É justamente que a gente tenha o nosso material disponível à pesquisa, disponível na sala de exposição, e também que nós possamos colocar esse material escalonadamente, também virtualmente na internet, né? Implantação de sistemas de comunicação sobre acervo das instituições, né? Como as plataformas do Miguel Calmon Sobrinho e do governador Francisco Marques, né? Que são plataformas independentes, né? Então, essa sistematização é importante para a divulgação do nosso acervo, né? E ativar também as pesquisas, né? As pessoas que se interessem, que estejam nessa linha de história, de pesquisa histórica, enfim, né? A implantação de seminários e congressos online também, que possam ser interativos, né? Convidando profissionais e pesquisadores em locais distantes, e a gente já está planejando alguns eventos para esse ano, né? Eventos que já tínhamos anteriormente e vamos reativá-los agora a partir desses espaços digitais, né? Suporte virtual conteúdo histórico, né, através de consultas mais rápidas para estudantes, por exemplo, né? Divulgação do acervo através de contextualização social e histórica, de acordo com temáticas que vão surgindo ao longo do tempo, né?
abertura à pesquisa, né, através da oportunidade desta visibilidade digital, e desafios de superação e implementação de linguagens acessíveis também, né, a deficientes, e que possam dialogar com o visitante e, acima de tudo, também o pesquisador, né. Então, é importante nós entendermos esses conceitos, né, o que é virtualidade, né, a digitalização e documentação de maneira correta, né? Desse material é necessário estudar também tudo isso, né? A própria conservação também, que nós temos o apoio de Thalita Veiga, né? E o que é ser um museu virtual ou que usa a internet para a comunicação. A gente tem que entender isso também para que nós possamos divulgar o nosso ser dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos conceitos de museu, né? E os novos acervos também registrar, já pensando nessa história desse tempo presente, né, e o que está sendo desenvolvido nessa dinâmica de colocar para o virtual esse material, né? Bom, esse é o final. Infelizmente, houve um problema técnico aqui do meu computador, né? E, bem, meu nome é Euler Oliva, sou museólogo que trabalha no setor de museografia e estou à disposição para mais diálogos. Obrigado, boa tarde. Então, nós pedimos desculpas, né, pelo transtorno no som de Euler, mas são coisas, como a gente já falou aí, da virtualidade do momento, das adaptações, de tudo que estão sendo construídos nesse momento. Eu peço às pessoas que estão no chat aí, se quiserem fazer alguma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta aqui, eu já vou fazer, e essa pergunta é direcionada para a Bina. Letícia Giroldi. Eu acho que é isso. Desculpe, Letícia, se eu não estiver pronunciando corretamente seu nome. Ela fala: boa tarde, gostaria de saber mais sobre como funciona o voluntariado do museu. Ok. Muito obrigada pela pergunta, Letícia, e mais uma vez eu peço desculpas a todos pelos problemas que nós tivemos com a internet hoje, mas isso é bom que nos alerta a adquirir outros cuidados, né, que houve problema nos três, né, então isso é bom que nós tenhamos mais cuidado para os próximos, vocês não passem, né, por essas questões. Bom, Letícia, no Museu Jean Teixeira Leal, todas as vezes que nós fazemos alguma palestra, sempre alguém se candidata a ser voluntário. Então, assim, o voluntário, ele é que escolhe em que ele quer trabalhar, em qual setor ele quer trabalhar e qual periodicidade. Então, assim, quantas horas ele quer trabalhar como voluntário. Então, assim, ele tem total abertura para delimitar o dia de semana que ele quer trabalhar, o horário, o período, tudo isso. Então, assim, ele escolhe. Então, assim, são inúmeras atividades. Não vou negar que a maioria dos voluntários lá no Eugênio procura o setor educativo, que é um setor educativo bastante dinâmico. Nós temos 16 atividades fixas, entre diária, mensal, anual. São 16 atividades. Então, assim, as pessoas gostam muito de trabalhar no setor educativo, os voluntários, mas está aberto a educativo e biblioteca. Mas está aberto, quer dizer, o voluntário procura conhecer a realidade do museu e aí ele escolhe em que segmento ele quer trabalhar, em que setor. E para nós é um prazer imenso saber já do seu interesse, já está perguntando. Só em estar perguntando para a gente é uma alegria imensa. Muito obrigada pelo interesse e, se quiser, nos procure, para a gente vai ser um prazer imenso recebê-la. Depois que abrir o museu, né? Porque, por enquanto, nós estamos em home office. Exatamente, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que a nossa palestrante, Rosa Catão, ela chegou ao museu como voluntária. Pronto! Um exemplo de como o nosso voluntariado é eficiente e as pessoas realmente se apaixonam e
assim que surge a vaga, a gente coloca. Então, ela chegou como voluntária, trabalhou com a gente 3 meses como voluntária, e ficou, e agora já é estagiária mesmo do setor educativo, e é isso. Então, Letícia, nos procura e veja aí, né, aonde você se encaixa melhor, mas a gente está aberto a abrir essas oportunidades, que realmente aparecem muito. Eu quero também uma falha minha, eu não me apresentei no começo, eu sou Elcineide, eu sou a chefe do setor educativo, então é para mim que vem um monte aí, viu? Então a gente está aí com as portas abertas. Se tiverem mais perguntas, a gente Eu tenho está aqui para ouvir. uma Diga aí. observação. No momento, o setor de museografia tem uma estagiária voluntária chamada Esther Isso. Cordeiro, que ela, inclusive, está colaborando com esse processo da Lei de Aldir Blanc com a gente, né, já colaborou com o acervo do Miguel Calmon e também está colaborando com o acervo do doutor Francisco Marques, né, o governador. Uhum. Ele está nos vendo Temos agora. mais algum? Tem uma aqui, né, que é de Letícia também, para Rosa, viu, Letícia? Letícia comentou aqui, gostaria que Rosa falasse mais sobre essa arqueologia possível dentro dos acervos, em busca de indícios, objetos, discursos contra-hegemônicos. Não entendi direito essa palavra. Sempre penso no apagamento sistemático. Você pode discursar um pouco sobre isso para a Letícia, Rosa? Olá, posso sim. Primeiramente, prazer, Letícia. Pode vir, minha irmã, adoro. Sempre mais, para a gente trabalhar em conjunto aí, fazer essa busca aí desses acervos, né? Então, Letícia, quando a gente vai falar de objeto museológico, né, a questão é toda essa que você disse, né, essas narrativas hegemônicas que normalmente são expostas, né? Só que aí eu fico também com receio dessa questão, será que foi só exposta ou, na verdade, só foi pesquisado essas narrativas hegemônicas, só foi utilizado essas narrativas, né, só foi documentado essas narrativas, não tiveram outros olhares a partir desse objeto? Porque um objeto, aquele objeto é um objeto opondo-se ao padrão museal cis branco, né? De determinado coronel que utilizava na casa dele um objeto, por exemplo, de arte decorativa, né? Um prato da casa do senhor do engenho, papapá. E na verdade ele nem olhava para aquele objeto, quem utilizava era a mulher dele, né? A gente já observa essa questão também. E aí você vai refletir também sobre quem foi que fez aquele prato. Cadê que está no museu? Quem foi que fez aquele prato? Quem foi que manuseava aquele prato, né? Em que regiões aquele prato passou? Então, exatamente essa perspectiva da gente olhar o objeto museológico a partir de vários âmbitos, a partir de várias dimensões, não apenas de um só discurso. É um processo difícil, é um processo árduo, né? Mas é um processo necessário, porque uma narrativa só não pode ser contada. A gente não pode só levar um objeto museológico à unilateralidade do discurso, né? Ainda mais um discurso hegemônico. E aí fazer essa arqueologia dentro dos acervos é exatamente procurar esses índices de memória que foram esquecidos e com intenção, né? É uma coisa tão natural que a gente nem se pergunta. Não, tá bom, tá a documentação aqui, mas será que eu posso fazer uma documentação a partir de um olhar LGBT também? Será que eu posso me perguntar se esse objeto passou pelas mãos de pessoas LGBT? Será que eu posso me perguntar se quem fez esse objeto era uma pessoa LGBT? Será que eu posso me perguntar se essa representação aqui está falando de um contexto em que houve participação LGBT? Aí que a gente vai falar um pouco do sombreamento do objeto, né? Aquilo que está na sombra e não está explícito no objeto, no acervo ou na própria documentação, né? Por isso é difícil, como você falou aí, essa prática, né? Essa prática de pesquisa, mas é uma prática necessária, né? E que a gente tem que observar isso. Pelo menos eu acredito nisso, né? Eu acredito nesses olhares amplos em cima dos objetos museológicos. Espero ter refletido um pouco, né, sobre toda essa discussão. Um abraço. Ok, alguma pergunta mais? Alguém mais quer
perguntar? Aqui no chat é isso. Certo. Bom, agora a gente passa, então, a palavra, né, para os nossos palestrantes, para que eles façam as suas considerações finais, né, e pontuando mais alguma coisa que seja pertinente para o momento. Helene Bina, a palavra é com você. Mais uma vez, eu peço desculpas a todos pelo imprevisto e agradeço a presença de todos e queremos contar cada vez mais com vocês, sugerindo, criticando e opinando sobre o Museu Eugênio Teixeira Leal. Então, a todos, nosso muito obrigado. Obrigada a Elci pela coordenação e obrigada a Rosa e a Euler por compartilhar esse momento conosco. Obrigada a todos e obrigada a todos que já contribuíram para o museu e principalmente nessa última etapa, que realmente foi muito valiosa e vantajosa para a educação do Brasil, da Bahia, que é disponibilizar os arquivos de Dr. Miguel Calmon Sobrinho e o arquivo do ex-governador Francisco Góes Calmon para a pesquisa de público em geral. A todos, meu muito obrigada. Ok, obrigada também pela sua participação. Rosa, suas considerações finais. Eu acho que já falei demais. Mas eu agradeço muito, né, a toda essa troca e toda essa partilha, todo esse diálogo. Continuemos dialogando em busca da diversidade de gênero e sexualidade, porque é algo necessário, é uma demanda social que está na atualidade, né, e pensar esse olhar museológico LGBTQIA+, sempre. Um beijo, um abraço a todos, a todas e a todos, e gratidão a Helene Bina, a dona Cineide, a Euler, gratidão, professor. Amo vocês. Euler, a palavra é com você, suas considerações finais. Obrigado também a todos, obrigado pela turma que tenha tentado me avisar aí dessa falha que estava ocorrendo. Infelizmente, a gente está sujeito a isso, mas espero que todos tenham pego pelo menos o texto. E a presença de Rosa foi muito importante, é também uma nova perspectiva para os museus em Salvador, né? Isso é muito importante, né? Vale lembrar que, inclusive, a gente tinha um evento no museu, que, no caso, era no auditório, né, Leninha, sobre... Né, isso já tem um bom tempo, que já não tem mais também, o Miss Bahia Rio, alguma coisa assim, né? Isso. Então, não tem como a gente não ter essas situações, isso é real, isso faz parte, e é importante que a gente tenha pessoas como Rosa que tem essa perspectiva de introduzir, assim, de colocar para a gente posições importantes de entendimento dessa realidade. Né? Obrigado a Elcineide pelas apresentações também, foi muito bom a participação com vocês, e obrigado a todos pela presença no chat. Obrigado. Bom, eu agradeço aos palestrantes, nosso público, né? Entendemos este momento não apenas como reflexão, mas principalmente como fonte de inspiração para juntos co-criarmos um Museu Eugênio Teixeira Leal cada vez melhor. Melhor para cada um dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, e principalmente melhor para o nosso público, para as escolas que nos visitam e de quem sentimos muita falta, e para quem buscamos cada vez mais nos aprimorarmos e criarmos novas possibilidades de interação. Para os novos públicos, né, que é a nossa meta, vários outros públicos que a gente que já tem algumas ações e que agora a gente está querendo realmente canalizar os nossos esforços para esse público tão carente de ações. Muito obrigada pela participação de todas, de todos. Visitem nossas redes sociais, opinem sobre o que querem ver por aqui. O que você espera de um museu?
o Eugênio traz para você. Obrigada. Obrigada e boa tarde. Gostei. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.